Amém, meus irmãos? Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É sempre motivo de grande alegria estar com os irmãos, cultuar a Deus com aquela que é a nossa igreja, né? Assim, a gente está distante, está ali em Água Preta, mas eu sempre comento com os irmãos ali que a primeira igreja é a nossa igreja, né? É quem nos mantém ali em oração, em intercessão, e é sempre bom estar aqui, e sempre que eu venho, os irmãos mandam externar a gratidão e o carinho que eles têm por essa igreja, né? Então, é sempre muito bom estar com os irmãos. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a Epístola de Paulo aos Efésios. E eu quero ler com os meus irmãos os versos de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, mais uma vez, Deus, nos apresentamos diante de Ti em oração. Estamos diante, Deus, da Tua palavra e reconhecemos, meu Deus, a nossa necessidade da Tua intervenção em nosso meio. Fala, meu Deus, aos nossos corações. Edifica, Senhor, a Tua igreja por meio da Tua santa palavra. Deus, nós somos necessitados da iluminação do Espírito Santo. Nós somos necessitados, meu Deus, que o Senhor quebrante o nosso coração, abra o nosso entendimento e nos faça viver segundo essa palavra santa. Deus nos abençoa com a edificação do Teu Santo Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos? O apóstolo Paulo, ele inicia a sua epístola a essa igreja, né, na cidade de Éfeso. E acho que na última vez que eu estive aqui, nós fizemos assim uma breve exposição de um pequeno trecho no capítulo 1. E eu acho muito interessante, eu acho fascinante a forma como o apóstolo Paulo, já de cara, de início, ele se apresenta nos versos de 1 e 2, e aí ele já segue demonstrando a doutrina maravilhosa da graça de Deus, arquitetada por Deus na eternidade passada, por meio da qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem eficazmente para salvar pecadores como eu e você. Sabe, de cara, Paulo já apresenta o Evangelho. Entre os versos de 3 a 14, ele faz isso, ele expõe o plano eterno de Deus, que foi arquitetado por esse Deus trino, por esse Deus soberano, por esse Deus que tem o controle de todas as coisas
em suas mãos. Em seguida, nos versos de 15 a 23, Paulo ele ora por seus leitores, ora por aquela igreja, para que essa igreja possa alcançar, possa chegar ao pleno conhecimento de Deus e de sua graça. Paulo apresenta essa graça e ora, intercede para que o conhecimento dessa graça seja absorvido por aquela igreja. No capítulo 2, Paulo declara como essa graça se manifesta na conversão de pecadores, tanto judeus como gentios. Paulo manifesta, declara como essa graça se manifesta da parte de Deus, fazendo de povos tão diferentes um só povo, uma só igreja. O povo a quem Deus amou e determinou, predestinou para o céu, para a eternidade com Deus. Paulo também, meus irmãos, ainda no capítulo 3, ele defende o seu ministério apostólico, entre os versos de 1 a 13, e no verso 14 até o 21, ainda do capítulo 3, Paulo ora mais uma vez. E essa oração, meus irmãos, dos versos 14 até 21 do capítulo 3, ela tem uma conotação de um fechamento, um encerramento. Paulo está orando para que os seus ouvintes, mediante as doutrinas, os ensinamentos que Paulo apresentou nesses 3 capítulos, possam ser fortalecidos no poder do Espírito Santo. Paulo ora nesse final do capítulo 3, encerrando essa parte mais doutrinária de sua carta, de sua epístola, rogando a Deus que a fé dos irmãos seja fortalecida por meio dessas doutrinas que Paulo expôs. Paulo ora para que o amor cristão seja fortalecido naquela igreja e para que aquela igreja possa conhecer a profundidade de Deus, o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. É assim que Paulo encerra esses 3 primeiros capítulos, apresentando o Evangelho, intercedendo pela eficácia desse Evangelho na vida daquela igreja. Paulo apresenta o seu ministério e, mais uma vez, ele ora intercedendo para que aqueles irmãos sejam fortalecidos no conhecimento dessas doutrinas. Mas a carta não para por aqui. E se parasse, né, pela providência divina, acho que Paulo já teria dito muita coisa. Pelo menos o principal, sobre o Evangelho, sobre o Deus Todo-Poderoso, Trino, sobre a salvação, o perdão. Mas Paulo ele inicia uma nova etapa em sua epístola, uma parte mais prática. E o texto, meus irmãos, que nós lemos nessa noite, ele se encontra justamente nesse ponto de transição, onde o apóstolo Paulo passa da argumentação doutrinária para uma argumentação onde ele exorta a igreja do Senhor a viver de maneira prática as doutrinas aprendidas anteriormente. Porque, meus irmãos, não serve de muita coisa, muito conhecimento teológico, sem vida prática. Se a sua teologia, se o seu conhecimento das Escrituras não é capaz de influenciar a sua ação no dia a dia, esse conhecimento não serve de nada. Se a igreja do Senhor tem uma ortodoxia na sua fé, consequentemente, a sua prática diária vai ser influenciada, vai ser transformada. E o nosso texto nessa noite,
ele está nesse ponto de transição. Paulo está encerrando a sua primeira parte da epístola, que é mais doutrinária, e agora ele passa a apresentar como a igreja do Senhor deve viver de maneira prática. Capítulo 4, Paulo inicia esse texto que nós lemos com a intenção de levar aquela igreja a perceber a importância de colocar em prática todo o conselho de Deus. E como eu já disse, não adianta ortodoxia sem ortopraxia. Sabe? Do que adianta saber os mistérios de Deus, as profundidades do conhecimento e tudo, não é? Ser versado nas doutrinas da graça e não viver a graça. E não ter uma vida pautada por essa graça. Não viver uma vida de confiança plena no Evangelho que apresenta um Salvador, Jesus Cristo. O conhecimento doutrinário sólido, como eu já disse, ele vai sempre nos conduzir a uma prática correta das Escrituras. Nosso propósito nessa noite, meus irmãos, é levar a igreja do Senhor, é levá-los a meditar um pouco sobre como nós devemos viver de modo digno do Evangelho. A expressão que Paulo usa, de modo digno da vocação na qual foste chamado, o Evangelho. Meu primeiro propósito é esse, é que nós entendamos que há uma responsabilidade em nós como cristãos de vivermos de modo digno do Evangelho. E isso acontece, meus irmãos, quando nós nos esforçamos para manter a unidade do Espírito. O meu propósito nessa noite é levar você a pensar um pouco sobre como nós devemos viver de modo digno do Evangelho, nos esforçando para manter a unidade do Espírito. Meus irmãos, isso é urgente. Nós vivemos dias difíceis, de muita fala, de muita pregação, até de muito ensino. Mas no dia a dia, a nossa prática cristã, muitas vezes, tem sido deficiente. Às vezes não sei se eu já disse isso aqui, mas lá em Água Preta nós temos 2 visitantes que sempre estão por lá, são 2 bebinhos da rua assim. E é tão engraçado porque quando eles estão na igreja, pensa em 2 cabas crentes. Você manda levantar, vamos orar, levanta e ora. Vamos sentar, senta e fica lá caladinho. E tem hora que dá glória, e tem hora que diz, é mesmo, irmão. Tem um lá que o nome dele é Jó. Aí ele faz, ô irmão, mas conta a história de Jó. Na igreja, em via de regra, todo mundo é crente. É fácil ser crente aqui na igreja. É fácil estar aqui, ouvir os louvores, fechar os olhos e dizer assim, meu Deus, que coisa tão boa. É fácil. Mas nós somos chamados, meus irmãos, a viver o Evangelho amanhã, né? Quando o culto acabar. Há quem diga que o culto não acaba. Nós precisamos viver constantemente na presença de Deus, servindo a Ele, adorando a Ele e, como eu já disse, como o texto diz, vivendo de modo digno da vocação na qual fomos chamados. Esforçando-nos para preservar a unidade da fé, a unidade do Espírito. A sociedade, meus irmãos, ela está dividida. As famílias estão esfaceladas. Você olha para o convívio mais próximo e você vai poder perceber quantos casais passando por dificuldades, né, no seu relacionamento.
Quantos filhos que não têm comunhão com seus pais? Quantos pais que não conseguem mais exercer influência sobre seus filhos? A nossa sociedade, ela está assim. E, consequentemente, meus irmãos, a cristandade também. E isso não é novo. Desde o Éden, né? Depois da queda, claro, com todo o egoísmo, com toda a falsidade, com toda a inveja e ira. Mas lá, desde o Éden, depois da queda, o ser humano tem rivalizado uns com os outros. Né? Já lá no Éden, um irmão matou o outro. Por algo que seria dito hoje um motivo fútil, torpe. E não sem aviso, e não sem intervenção da parte de Deus. Deus disse a Caim: Caim, por que o teu semblante está assim descaído? Se você fizer o que é bom, acaso não haverá aceitação para você? Mas se você continuar assim, o pecado está aí à porta. Sabe? E o desejo é dominá-lo. É tomar o controle. Resista. Nós vivemos, meus irmãos, dias difíceis. Naqueles dias do apóstolo Paulo, né, quando ele escreveu essa carta, também era assim. Especificamente, essa igreja em Éfeso, igreja dos Efésios, ela era formada por gentios, mas também convivia ali no meio daquela igreja um grupo, uma comunidade judaica, que viviam em choque. Os judeus com suas práticas religiosas, com sua cultura, com seu zelo. Os gentios ainda tateando no cristianismo, vamos dizer assim, né? Muita influência do paganismo. E aquela igreja passava, né, nesse momento, por essas rixas, por essas brigas. E, meus irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, os apóstolos, o apóstolo Paulo, em especial, sempre se dedicou a trabalhar na igreja o senso de unidade. Deus fez de ambos os povos um só povo. O Deus da graça, pela graça, salva pecadores, tanto judeus como gentios. O verso que nós lemos no verso 3, o texto que nós lemos no verso 3, Paulo diz assim: esforçai-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O contexto daquela igreja era esse contexto de discussão, porque nós somos judeus e o Messias era judeu. Então, para ser cristão, é preciso se circuncidar, é preciso guardar o sábado, é preciso cumprir toda a ritualística de Moisés. E o grupo da incircuncisão dizia: não, nós fomos chamados para a liberdade, porque nós vamos ser privados da nossa liberdade para nos moldar a um sistema ultrapassado. Esse era o contexto. E Paulo diz: esforçai-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Me parece, meus irmãos, que esse é o ponto central dessa passagem. É o ponto onde tudo gira em torno. Toda a argumentação de Paulo, tanto a argumentação anterior, dos versos 1 e 2, como a argumentação posterior, nos versos 4, 5 e 6, giram em torno dessa ideia. Como igreja do Senhor, nós devemos nos esforçar para preservar a unidade promovida pelo Espírito Santo em nosso meio, no vínculo da paz. O povo de Deus precisa viver em paz. O povo de Deus precisa viver essa unidade, essa união, essa comunhão. É isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui nesse verso 3 e em todo esse contexto maior. Talvez alguns de nós possa estar fazendo a pergunta: mas como, irmãos? Como, meu irmão? O que é que nós podemos fazer para viver de modo digno do Evangelho? O que é que nós podemos fazer para preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz? E tudo isso está respondido no texto. E eu quero chamar a atenção dos meus irmãos para essas 3 exortações que o apóstolo Paulo ele faz nesse capítulo 4, versos de 1 a 6. Paulo ele está dizendo, meus irmãos, que para nós vivermos de modo digno do Evangelho, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz, é preciso viver em humildade, em mansidão. Paulo diz no verso 1 e 2, a parte A: rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão. Meus irmãos, a fé cristã, a fé que professamos, ela não é uma fé de ostentação. Não é uma fé de luxos. A nossa fé, ela tem como símbolo uma cruz, na qual o Salvador foi crucificado, foi humilhado, morreu sangrando, pagando a nossa dívida. Meus irmãos, a fé cristã é a fé dos humildes, é a fé dos mansos. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, em que as pessoas não querem se humilhar ou serem humilhadas. Ninguém quer. As pessoas não querem estar por baixo, né? Foi tanto ensinado por aí: você é cabeça, você não é cauda. E as pessoas internalizaram isso de alguma forma. E você chegar para alguém com uma repreensão mais dura, ainda que a pessoa esteja errada, é muito difícil aceitar. É muito difícil se dobrar. Sabe, a Bíblia, ela exorta o povo de Deus a seguir o exemplo de Cristo, de humildade e de mansidão. A fé cristã não é uma fé de altivez. Sabe? Eu digo mesmo. Não, porque se pisar no meu calo, vai tomar. Meus irmãos, e isso é muito presente dentro das igrejas. Eu conversava com um irmão essa semana e ele contando lá numa situação na igreja que ele congrega de 2 crianças que estavam discutindo. E ele foi, apartar a briga das crianças. E a menina disse: olha, minha mãe disse que se eu levar desaforo para casa, se eu chegar em casa apanhada,
ela vai bater em mim de novo. Porque não é para eu estar... Veja como nossos irmãos, por aí, estão ensinando seus filhos a dar o troco, a revidar, a responder, né, com arrogância, com altivez. Quando o nosso Senhor disse assim, olha, se te ferirem a face, dá outra. Eu sei que tem todo um contexto, mas a expressão de Cristo, o ensino de Cristo, é um ensino de mansidão, de humildade. E, meus irmãos, para nós vivermos de modo digno do Evangelho, nós temos que abrir mão de muitos dos nossos direitos. Até porque o seu maior direito, me desculpe dizer, é o inferno. Vá brigar por ele? Meus irmãos, nós precisamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e nos espelharmos nele. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, que, como já foi lido nessa noite, na leitura devocional, em Filipenses, capítulo 2, eu quero citar os versos de 6 a 8. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o exemplo para o nosso proceder. Sabe? A nossa geração é uma geração muito cheia de si. Muito cheia dos seus direitos. Ah, porque é meu direito. Paulo nos ensina a preferir o nosso irmão em honra. Muitos dos ditos cristãos da nossa geração têm oferecido um evangelho que anda na contramão disso que eu estou dizendo aqui. E que, por sinal, arrebanha multidões. Porque quem enche a igreja, né? O pastor ali não está, os auxiliares dele estão aqui. Quem enche a igreja é só dar ao povo aquilo que ele quer. Vai encher. Agora também, né? Aguarde o peso da mão de Deus. Porque Deus não nos chamou como obreiro do Senhor para dar o que você quer. Deus nos chamou para dar aquilo que você precisa ouvir. E nessa noite, meus irmãos, Deus nos chama a refletir sobre que tipo de evangelho nós temos vivido. Um evangelho de orgulho, de ostentação, sabe? Um evangelho onde você tem autoridade sobre Deus. É só determinar. É só tomar posse. Que evangelho é esse? Que loucura é essa? Onde, contrariando o apóstolo Paulo, a coisa criada interroga a Deus e ordena a Deus. O Criador de todas as coisas. As pessoas estão oferecendo por aí uma fé triunfalista, onde só há vitória, onde só há bênção, só há prosperidade, tanto física como material. A orientação apostólica, meus irmãos, é na direção contrária. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições e tribulações. Se alegrem. Eu venci. E não é eu venci e vós também vencereis. É eu venci. Não é porque tem um grupo aí que acrescenta eu venci e vós vencereis. Não. Ele venceu. E ele venceu na cruz.
Ele venceu sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele venceu dando a vida no lugar da nossa vida. Então, não é nada demais exigir que você se comporte de maneira digna dessa vocação. Sabe? Não é para que você mereça a salvação. Não é para que você se mantenha salvo. É porque nós precisamos demonstrar o nosso comprometimento com Ele. Nós precisamos demonstrar para o mundo a mudança de Deus em nossas vidas, a transformação que o Espírito Santo produziu em nós. Essa unidade, essa união, que nós vamos ver daqui a pouco, ela é produzida pelo Espírito Santo. E muitos de nós estamos tentando destruí-la. Paulo ainda diz assim, meus irmãos: para que nós possamos viver de modo digno do Evangelho, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz, é preciso viver com longanimidade. O que é longanimidade? Basicamente, meus irmãos, longanimidade tem a ver, o pessoal diz assim, tem a ver com paciência, é a paciência. Mas é um ânimo longo, duradouro. É uma constância de ânimo. É uma disposição em resistir à provocação, evitando a ira. E aí nós vemos uma relação de causa e efeito, né? Humildade, mansidão, paciência, longanimidade. Uma coisa depende da outra. Sabe? Não existe esse paciente como Jó, que não é humilde. As pessoas dizem assim, fulano tem a paciência de Jó. Tem? Pensa no calo dele. É preciso viver uma vida de humildade, seguindo o exemplo de Cristo, de mansidão, tendo essa paciência, essa disposição em sofrer, em resistir à provocação, sem ira. Nós vivemos assim, tempos muito acelerados. Né? O tempo está muito acelerado. As coisas acontecem assim na velocidade da luz. E às vezes, meus irmãos, nós não temos assim, paciência. Não temos um ânimo longo para esperar. Sabe? Nós, muitas vezes, não queremos nos submeter a ninguém. Quem ele pensa que é para dizer o que eu tenho que fazer ou não posso fazer? Eu sigo a Cristo, sabe? É aquele grupo lá de 1 Coríntios, uns de Paulo, outros de Apolo, e o melhor da igreja, os de Cristo. Não se submeter a ninguém. Cuidado com isso, meus irmãos. Deus constituiu sobre nós a igreja, a liderança, os oficiais, irmãos mais experientes, que vez ou outra vai chegar na sua orelha e dizer assim, aí não, meu filho. E glória a Deus por isso, porque o texto sagrado vai dizer que a correção do Senhor é prova do seu amor. Se estáis sem correção, logo sois bastardos. Paulo ainda diz também que para viver de modo digno do Evangelho, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz, é preciso suportarmos uns aos outros em amor. E aí a gente vê a relação de causa e efeito. Humildade, mansidão, longanimidade, para que eu possa suportar. Paulo está dizendo para uma igreja que vive em rixa, que vive em disputa por questões periféricas ao Evangelho, que não acrescentam. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam se suportar, criatura.
Paulo chega para os coríntios, né, por meio da epístola aos coríntios, e diz: olha, se vocês se devoram, se vocês se mordem, porventura vocês não são carnais. Paulo está dizendo a nós, como igreja do Senhor, apesar das nossas diferenças, nós precisamos nos suportar. E a gente precisa fazer uma pausa aqui e analisar essa palavra suportar. Durante muito tempo, eu aprendi que suportar no contexto aqui de Paulo é dar suporte. Acho que os irmãos devem ter ouvido alguma coisa nesse sentido, sabe? É como que eu me colocar à disposição para ser usado como base para que o meu irmão possa alcançar novos patamares. É dar suporte. É como esse púlpito está um pouco em falso e eu vou lá e coloco um calço para dar suporte. Mas o contexto da passagem não tem nada a ver com dar suporte. Tem nada a ver com uma disposição de ajudar o próximo. Tem a ver com tolerância. Vocês precisam se suportar uns aos outros em amor. Quando, meus irmãos, nós entendemos essa conotação de que não é fácil a convivência, não é verdade? Congregar é difícil, porque eu vou olhar todos os dias para a vida do meu irmão, vou caminhar com ele, vou descobrir suas falhas, ele vai descobrir as minhas, eu vou descobrir os posicionamentos do meu irmão, ele vai descobrir os meus. E vez ou outra vai ter atrito, porque eu acho que é assim. O irmão acha que é do outro jeito. E o outro ainda acha que é do outro jeito. Mas Paulo está dizendo que, apesar das nossas diferenças, nós precisamos nos suportar uns aos outros em amor. Nós precisamos, meus irmãos, como igreja do Senhor, viver em paz. Viver em paz. E para viver em paz, não é que a gente vai fechar os olhos para o erro, mas aquilo que é periférico, a gente precisa considerar. Paulo escrevendo, agora me falha a memória, mas acho que é aos Coríntios, ou aos Romanos, sobre a questão do judaísmo, dos judaizantes. Ele diz que com que autoridade você despreza o servo de Deus? É para Deus que ele está em pé ou cai. Mas Deus vai preservá-lo. Eu estou parafraseando assim por alto o texto, acho que é Romanos 14. Meus irmãos, a gente tem tanta facilidade de perceber os defeitos do irmão. A gente tem tanta facilidade de se ofender com aquilo que para nós não agrada a Deus. E isso vai criando na igreja divisões, facções. O grupo daquilo, o grupo daquilo outro, as irmãs do reteté, os irmãos da letra que mata. E a igreja fica dividida. Porque a irmã do reteté não suporta o pregador, expositor, que só fala em Bíblia. E o irmão pregador, expositor, que ama a Bíblia, muitas vezes não suporta a irmã do reteté, porque é uma irmã fraca na fé, gosta de movimento. Meus irmãos, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Nós precisamos nos suportar uns aos outros em amor. Cada um com a sua particularidade, né? Eu vou dar uma de advogado do diabo. Cada um com a sua experiência com Deus. Vai caminhando. Sabe? Você que é forte, Paulo diz,
Suporte a fraqueza do mais fraco. Tolere. Ajude a carregar o mais fraco. Paulo está dizendo, meus irmãos, que como igreja do Senhor, nós precisamos entender que unidade não é sinônimo de uniformidade. Deus não exigiu que nós fôssemos todos iguais. Essa igualdade pregada por aí não existe. Nós somos indivíduos diferentes, com experiências diferentes, com vivências diferentes. E nós precisamos caminhar para o céu. No contexto daquela igreja, existia um grupo judaizante e um grupo gentil. Mas Deus, dos dois grupos, fez um grupo só, a igreja de Cristo, que vai morar no céu. Mas esse povo ficar se degladiando e se matando e se mordendo, tem alguma coisa errada. É por isso, meus irmãos, que eu disse que toda a argumentação de Paulo gira em torno desse verso 4. Desse verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tudo isso que eu disse até agora, né? Viver em humildade, em mansidão, em longanimidade, suportando o meu irmão, tem um objetivo: preservar a união do corpo de Cristo, da igreja, do povo de Deus. E essa união, meus irmãos, ela não é promovida por mim. Não é promovida pela denominação, ela é promovida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Foi Deus quem nos uniu, quem nos juntou, quem nos trouxe a esse lugar. Foi Deus quem, por meio do Evangelho, resgatou a nossa vida da anterior vã maneira de viver. Da antiga vã maneira de viver. E nos fez seu povo. E nós temos a responsabilidade de, como igreja do Senhor, lutar, trabalhar, para manter essa união, esse vínculo em paz, em amor. Sabe? Irmão, então quer dizer que eu vou ter que suportar, né? O irmão petista vai dizer assim, quer dizer que eu tenho que suportar o irmão bolsonarista. Tem, criatura, tem. Então quer dizer que o irmão bolsonarista vai dizer assim, mas irmão, eu vou ter que suportar o irmão petista. Tem, criatura, tem. Né? E aí aquele que prefere Ciro, esse está ferrado, né? Porque quer andar contra a maré, vai ter que suportar os dois. Nós precisamos, meus irmãos, entender que aquilo que nos une é maior do que todas essas coisas. Jesus Cristo vai vir e o PT vai ficar aí. Né? Não sei nem qual é o partido do Bolsonaro. O Bolsonaro vai ficar aí. Ciro vai ficar aí. Nós precisamos entender, meus irmãos, que aquilo que nos une é maior do que tudo isso. E nós devemos nos esforçar para manter esse vínculo, essa união que foi produzida pelo Espírito Santo, mas que eu quero quebrar. Porque eu sou de um espectro político e não tolero quem pensa diferente. Não, você tem todo o direito de ter uma ideologia, uma forma de pensar. Do mesmo jeito que o outro tem também todo o direito de ter a forma de pensar dele. Eu não estou aqui para julgar quem está certo ou quem está errado, Deus me livre. Mas nós precisamos atentar para o que diz as Escrituras. Apesar das diferenças, apesar das dificuldades, apesar dos erros e acertos, nós precisamos nos esforçar diligentemente, sem esmorecer, para manter a unidade da igreja, a unidade do povo de Deus. Nós somos um só povo, que Jesus comprou pelo seu sangue. Cristo deu a vida para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. E eu não posso deixar que por causa da comida, por causa da bebida ou por causa da política, essa união se esfacele. Você não pode deixar. Sabe? Não pode. Nós precisamos deixar de lado as nossas diferenças para viver de modo digno do Evangelho.
para viver preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aqui eu preciso fazer uma pequena observação. Nós precisamos deixar claro, meus irmãos, que esforçar para manter essa unidade do Espírito não é fazer concessões com o pecado, tá? Não é. Estamos falando de questões periféricas, preferências secundárias. Eu não posso ter comunhão com quem quer que seja que negue a divindade de Cristo. Não dá. Como igreja do Senhor, nós confessamos que Jesus Cristo é plenamente Deus, plenamente humano, e por isso ele foi capaz de morrer na cruz em nosso lugar, ressuscitar ao terceiro dia e se assentar à destra de Deus, onde intercede por nós. Então, se alguém professa algo diferente, eu não tenho um compromisso de tratá-lo como meu igual, porque não é. É outra fé. Sabe, existem questões doutrinárias que são basilares da nossa fé e nós não devemos abrir mão delas. Mas existem coisas que são periféricas. Forma de batismo. Governo de igreja. Se a igreja deve ou não ter um fundo aqui atrás preto, luz piscando para lá e para cá. Mas, irmão, se você gosta de árvore de Natal, é seu direito, sabe? Se você gosta de boate, é seu direito. Assim como é nosso direito servir a Deus numa igreja histórica, tradicional, que faz as coisas, né, com ordem e decência. Mas nós temos que ter o cuidado, meus irmãos, de que essas diferenças não quebrem a comunhão, sabe? Eu posso até não concordar, não gostar muito desse tipo de louvor que está na moda aí, onde é só vitória, só vitória, só vitória. Eu posso não gostar e não querer ouvir na minha casa, mas eu não vou chegar na casa do meu irmão que gosta, querendo impor a ele, que não tem a mesma experiência de vida que eu. Não posso chegar na casa dele impondo a ele que ele deve ouvir só o Projeto Sola, o Estênios Márcios, sabe? Eu vou conseguir o que com isso? Eu vou machucar o meu irmão, eu vou me machucar, e vai acabar, ó, cada um pro seu lado. A igreja passou muito por isso. A igreja pós-reforma, essa sim, passou muito por isso. E hoje nós temos tantas denominações, porque muitas vezes um grupo que pensa diferente não pode conviver e suportar outro grupo. E aí divide. E aí, vamos fazer ali diferente. Vamos fazer ali diferente. Há quem advogue, né, que isso é providência de Deus, para que haja pluralidade. Hoje de manhã quase que eu não falo uma palavra lá em Água Preta também. Há quem advogue isso, sabe? E eu não vou discutir a providência de Deus. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, e todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu bom propósito. Eu sei disso. Ele está no controle, ele está vendo, ele está agindo. Ele está fazendo. Eu vi um pedacinho da mensagem do pastor Ari hoje de manhã, e assim, fenomenal. Mesmo aquilo que não é bom, mesmo aquilo que dói, que machuca, nós devemos ter a consciência de que é Deus quem está fazendo. Ele é o Senhor. Ele é o dono. Ele é o soberano. E a sua providência está agindo. E mesmo por meio de coisas que pareçam ser dolorosas e difíceis, Ele está agindo para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para o bem da igreja. Meus irmãos, Paulo, ele fundamenta tudo isso nos versos de 4 a 6, quando ele diz: há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai,
o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Embora haja essa pluralidade de igrejas, de visões, de intenções, de entendimentos, há um só Deus. E esse Deus, ele tem um só corpo. A igreja de Cristo, espalhada na face da terra, de todas as eras. Todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador faz parte dessa igreja, independente de outras práticas que ele tenha. Deus vai tratar com cada um naquilo que for necessário tratar. Sabe, é aquela coisa que Jesus disse, né, em outro contexto. Eu estou cheio de citações fora de contexto. Mas o joio está aí. Vamos tirar? Não. Vamos conviver e esperar o dia em que Deus vai fazer o que tem para ser feito. Meus irmãos, vai chegar o dia em que ele vai dizer, ó, apartai-vos de mim, malditos. Eu não conheço vocês. Mas, Senhor, em teu nome, nós fizemos, nós acontecemos, nós pregamos, nós operamos milagre. E eu não conheço vocês, fora. Mas a igreja, esse corpo uno e indivisível, ele vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação dos séculos. E dentro dessa igreja vai ter bolsonarista, petista, não sei como é que eu chamaria, cirista, sabe? Vai ter rico, vai ter pobre, vai ter quem pensa assim, quem pensa ali, vai ter dispensacionalista, né? Os irmãos aí, milenistas, e vai ter, porque essas coisas não salvam ninguém, né? Pode até dar uma compreensão mais correta ou menos correta, dependendo do contexto, dependendo da doutrina, do aspecto doutrinário, mas não salva ninguém. Vai ter irmã do reteté, né? E vai ter os cru da teologia também. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos, porque dentro dessa diversidade, Deus escolheu para si um povo. E por esse povo, o Senhor morreu. Pagou a dívida. E prometeu voltar para buscar. Louvado seja Deus. Eu quero encerrar nesse momento, meus irmãos, fazendo uma aplicação. Nós precisamos colocar em perspectiva aquilo que nós temos em comum. Sabe? Nós precisamos deixar de lado as diferenças e olhar para aquilo que é comum. Precisamos olhar para Cristo. Precisamos olhar para a esperança que nós temos no porvir. Quando nós, Igreja do Senhor, olharmos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, quando nós, meus irmãos, Igreja do Senhor, olharmos para a esperança que nos está proposta, essas diferençazinhas, elas vão ficar insignificantes. Sabe, que diferença faz se o meu irmão é lulista, ou bolsonarista, ou cirista, ou qualquer coisista? O que importa é que Cristo morreu por nós e nos fez seu povo, nos fez seus filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se você está de um lado mais correto ou menos correto, aí eu não tenho dúvida. Deus vai tratar com você, assim como trata comigo. Mas lá no final, todos nós estaremos com o Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, falando da fé daqueles irmãos, no versos de 3 a 11, ele diz assim no verso 6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe por que a gente tem tanta diferença? A obra não está completa. Sabe? A gente está no processo.
tem uns que estão alguns passos à frente, outros alguns passos atrás. Mas a mensagem de Deus para nós nessa noite é essa do verso 3. Nós devemos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, te dou graças, Senhor, por mais um momento em tua presença com tua igreja, adorando, louvando, exaltando teu santo nome. Graças te dou, Senhor, por tua palavra. Apesar de reconhecer a minha... Eu creio e sei que o Senhor é poderoso para agir em nossos corações e nos transformar para a glória do teu santo nome. Aplica essa palavra em nossos corações, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.